Vamos então resolver a ficha número 41. Esta ficha trata de operações com frações. A ficha tem 6 perguntas. Vamos começar então aqui pela nossa primeira pergunta. Escreve um número inteiro que cada fração representa, seguindo o exemplo. Por exemplo, 8 quartos é a mesma coisa que 8 a dividir por 4, ou seja, 8 quartos é igual a 2. Se reparares, estas frações são frações impróprias. E porquê é que são frações impróprias? Porque o numerador é maior que o denominador, o que significa que o resultado da divisão entre o número que está no numerador e o número que está no denominador é um número maior que a unidade. Neste caso, é igual a 2. Como tu vais poder confirmar, nas restantes frações, o resultado é sempre um número maior que a unidade. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então recordar o que são frações próprias e frações impróprias. Portanto, sabemos que uma fração é uma divisão entre um número que está posicionado na parte de cima do traço, que chama-se numerador, e um número que está posicionado abaixo do traço, que se chama denominador. Quando o numerador é menor que o denominador, nós estamos perante uma fração própria, isto é, uma fração propriamente dita. Não te esqueças do que é que significa uma fração. Uma fração, em termos de português, é uma parte de, é uma porção de, é um bocado de. Se é um bocado de qualquer coisa, significa que essa coisa é a nossa unidade que nós estamos a considerar. Se é um bocado de unidade, significa que o resultado é um número inferior à unidade, certo? Por exemplo, temos aqui o exemplo 2 terços. 2 a dividir por 3 dá um número menor que a unidade. Se, pelo contrário, o numerador for maior que o denominador, então estamos perante uma fração imprópria. É uma fração imprópria porquê? Porque não é uma fração propriamente dita. Isto é, não é uma parte da unidade. Não é assim? Como é superior à unidade, pode ser igual a uma unidade mais qualquer coisa ou mais do que uma unidade. Portanto, perante uma fração imprópria, podemos ter duas situações. Se a divisão entre o numerador e o denominador é uma divisão exata, significa que o resultado vai ser uma unidade, duas ou três, vai ser unidades exatas, certo? Se pelo contrário a divisão não for exata, nós vamos ter uma adição entre determinada quantidade de unidades mais uma fração própria. Vamos ver aqui este exemplo. Por exemplo, 8 quartos. 8 quartos, 8 dividido por 4 dá 2. Portanto, significa que 8 quartos é uma fração imprópria, mas como a divisão é exata, o resultado vai ser apenas uma determinada quantidade de unidades, neste caso, 2 unidades. Agora vamos ver o seguinte exemplo. 10 quartos é uma fração imprópria. Porquê que é uma fração imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Mas como nós vemos, se dividimos 10 por 4, não vamos ter um número inteiro, não vamos ter uma divisão exata. Vai-nos dar 2,5. Né? 10 a dividir por 4 dá 2,5. Isto é, 2 unidades mais meia unidade. Neste caso, vamos fazer a decomposição para entenderes como é que nós chegamos às 2 unidades. 10 quartos vai ser igual a 4 quartos mais 4 quartos mais 2 quartos. Porquê é que nós podemos dizer que 10 quartos é igual a 4 quartos mais 4 quartos mais 2 quartos? Porque 10 é igual a 4 mais 2, ou seja, 4 e 4, 8 e 2, 10. Nós vamos ver quantos grupos de 4 é que nós podemos fazer com estas 10 partes. Podemos fazer, com as primeiras 4 partes fazemos uma unidade, um grupo de 4, com mais 4 partes fazemos outro grupo de 4, que é mais outra unidade, e vai sobrar 2 partes de 4. Isto é, 4 dividido por 4 é 1, mais 4 dividido por 4 é 1, mais 2 quartos. Então, 10 quartos é igual a 2 mais 2 quartos. Isto é igual a 2 unidades mais 2 quartos. Como tu podes ver, o resultado desta divisão, 10 por 4, é um número superior à unidade. Concretamente, até superior a 2. É 2 unidades mais uma fração própria. É uma fração própria porquê? Porque o numerador é menor que o denominador. No exemplo anterior, a divisão é exata, é igual apenas a 2 unidades. Entendeste a diferença? Portanto, é preciso ficar com estes conceitos. Saber o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria, que tipos de frações impróprias nós podemos ter. Podemos ter frações impróprias iguais a determinada quantidade de unidades, isto acontece quando a divisão é exata, ou iguais a uma determinada quantidade de unidades adicionada de uma fração própria, isto quando a divisão não for exata. Vamos ver o nosso exemplo, 8 quartos, é 8 dividido por 4 é igual a 2. Vamos ver, a unidade está dividida em 4 partes, não é assim? Esta unidade está dividida em 4 partes e nós temos 8 partes dessas 4. Se temos 8 partes das 4, em que a unidade está dividida,
Como este 8 é superior a 4, significa que vamos ter mais que uma unidade. Vamos ter concretamente 2 unidades. Porquê? Precisamos de 4 partes, que estão aqui, e precisamos mais de outra unidade para fazer 4 mais 4 para fazer 8. Correto? Então, 4 partes que existem numa unidade vezes 2 unidades, 1, 2, 4 vezes 2 dá 8 partes. 8 partes no total. Ou seja, se tivermos 8 partes e se quisermos formar grupos de 4, cá está um grupo de 4 mais outro grupo de 4, conseguimos formar 2 grupos. Porquê? Porque 8 partes selecionadas, que são o número de partes totais, é dividir pelo número de partes de cada unidade, que são 4. 8 é dividido por 4 é 2. Isto é, vamos ver na tabuada dos 4 qual é o número que multiplicado por 4 dá 8. É exatamente 2. Portanto, 2 unidades. Cá está 2 unidades. Vamos ver o exemplo seguinte, 15 terços. A unidade, como nós vemos, está dividida em 3 partes. 1, 2, 3. Quantas unidades é que nós vamos precisar? Vamos ver quantas unidades. Nós queremos 15 partes iguais a estas 3. Então temos 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Isto é, precisamos de 5 unidades, não é assim? Portanto, 3 partes em cada unidade. Cá está, 3 partes, 3 partes, 3 partes, 3 partes, 3 partes. Vezes 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 15 partes selecionadas. São as nossas 15. Nós queremos 15 partes de 3. Como o número de partes selecionadas é maior que a unidade, significa que vamos precisar de várias unidades. Do mesmo modo, podemos dizer, se tivermos 15 partes, e se quisermos formar grupos de 3 partes, se tivermos 15 partes, se quisermos formar grupos de 3 partes, vamos precisar de 5 unidades. Isto é, vamos ver na tabuada dos 3 qual é o número que, multiplicado por 3, vai dar 15. É o 5. Isto é, precisamos de 5 unidades. Vamos ao seguinte, 25 quintos. Temos 25 partes. Sabemos que a unidade está dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Cá está. Quantas unidades é que vamos precisar? 5, 10, 15, 20, 25 partes. Isto é, vamos precisar de 5 unidades. Como nós pretendemos 25 partes iguais, vamos precisar de 5 unidades. Isto é, 5 partes em cada unidade. Cá está, 5 partes. Vezes 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 dá 25 partes selecionadas. Do mesmo modo, se tivermos 25 partes selecionadas e se quisermos formar grupos de 5 partes, não é? Quantos grupos é que vamos ter? Ou quantas unidades é que vamos ter? Vamos formar 5 grupos, ou seja, 5 unidades. Porque cada grupo tem 5 unidades. Certo? Exemplo seguinte, 42 sextos. A unidade está dividida em 6 partes e queremos selecionar 42 dessas 6 partes. Certo? Então, quantas unidades é que vamos precisar? Temos aqui 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42. Isto é, precisamos de 7 unidades. Portanto, a unidade está dividida em 6 partes iguais. Como nós queremos selecionar 42 partes iguais, vamos precisar de 7 unidades. Cá está 6 partes em cada unidade. Cá está 6 partes em cada unidade. Vezes 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 vezes 7 dá 42 partes selecionadas. Do mesmo modo, se tivermos 42 partes selecionadas e se quisermos formar grupos de 6 unidades, vamos ver na tabuada dos 6 qual é o número que multiplicado por 6 dá 42. Isto é, 7. Conseguimos formar 7 grupos. Exemplo seguinte, 50 décimos. Neste caso, a unidade está dividida em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E queremos 50 partes dessas 10. Quantas unidades é que vamos precisar? 10, e 10, 20, e 10, 30, e 10, 40, e 10, 50. Isto é, precisamos de 5 unidades. Verificamos então que a unidade está dividida em 10 partes iguais. Pretendemos selecionar 50 partes iguais. Então temos 10 partes em cada unidade vezes 5 unidades, dá 50 partes selecionadas. Se tivermos 50 partes iguais e se quisermos formar grupos de 10 partes, cá está, grupos de 10, quantos grupos é que podemos formar? Podemos formar 5, isto é, vamos ver na tabuada dos 10 qual é o número que multiplicado por 10 vai dar 50. É o 5, isto é, 5 unidades ou 5 grupos. Exemplo seguinte, 200 décimos. A unidade também está dividida em 10 partes, cá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós queremos selecionar 200 partes iguais. Então, se a unidade está dividida em 10 partes e se nós queremos 200 partes iguais,
quantos grupos é que nós vamos precisar? Vamos precisar de 20, não é? 10 partes em cada unidade, 10 partes em cada unidade, vezes 20 unidades, cá está, 10 em cima mais 10 em baixo, são 20 unidades, vai dar 20 vezes 10, dá 200. Do mesmo modo, se tivermos 200 partes selecionadas e se quisermos formar grupos de 10 partes, vamos à tabuada dos 10 e vamos ver qual é o número que multiplicado por 10 dá 200. Qual é? Não é 2. Se fosse 10 vezes 2 dava 20. 10 vezes 20 dá 200. Portanto é 20 unidades. Cá estão 10 mais 10, 20. Resumindo, 8 quartos é igual a 2. Isto é, temos 2 unidades. 8 partes de 4. 8 partes de 4. 15 terços temos 15 partes de 3. A unidade está dividida em 3 partes, nós queremos 15. Precisamos de 5 unidades. Cá está 1, 2, 3, 4, 5. 25 quintos temos 25 partes e a unidade está dividida em 5 partes. Significa que precisamos de 5 unidades. Cá está 1, 2, 3, 4, 5. 42 sextos é 42 dividido por 6. Vamos ver na tabuada dos 6 qual é o número que multiplicado por 6 dá 42. É 7. Precisamos de 7 grupos. Não é assim? Se cada grupo ou cada unidade está dividida em 6 partes, precisamos de 7 para fazer as 42. 6 vezes 7 vai dar 42. 50 décimos, a unidade está dividida em 10 partes. Se nós pretendemos 50 partes, precisamos de 5 grupos. Porquê? Porque 10 vezes 5 vai dar 50. Cá estão os 5 grupos. Finalmente, 200 décimos. Como a unidade está dividida em 10 partes e nós pretendemos 200 partes, vamos ver na tabuada dos 10 qual é o número que multiplicado por 10 dá 200. Portanto, 10 vezes 20 dá 200. Cá está as 20 unidades. Vamos então ao segundo exercício. Decompõe as frações seguindo os exemplos. Vamos ver então este exemplo aqui. 6 quintos é igual a 5 quintos mais 1 quinto. Ou seja, 5 quintos é 5 dividido por 5, é 1. Portanto, 6 quintos é igual a 1 unidade mais 1 quinto. Do mesmo modo, 9 quartos é igual a 8 quartos mais 1 quarto, ou seja, 2 unidades, que é 8 dividido por 4, que é igual a 2, mais 1 quarto. Portanto, estamos perante frações impróprias, cuja divisão não é uma divisão exata. Isto é, o resultado da fração imprópria é sempre igual à soma de um número inteiro com uma fração própria. 1 mais 1 quinto, 1 é uma unidade, 1 quinto é uma fração própria, 2 são 2 unidades, mais 1 quarto, que é uma fração própria. Pôs o vídeo para resolver essa questão, depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Recordamos então que estamos a ver aqui esta situação de baixo, uma fração imprópria, mas em que não é uma divisão exata. Isto é, a decomposição da fração vai resultar na soma de um número inteiro com uma fração própria. Vamos então ver. A primeira, 6 quintos. 6 quintos é uma fração imprópria. Quantas unidades tem essa fração? Portanto, a unidade está dividida em 5 partes, diz-nos aqui o denominador, e nós queremos 6. Se queremos 6, é mais do que uma unidade. Portanto, vamos precisar de uma unidade e vamos precisar de uma segunda unidade e selecionar só uma parte desta segunda unidade. Cá estamos, as 5 partes mais uma dá 6. 6. Então, podemos dizer que 6 quintos é igual a 5 quintos, isto é, 5 partes de 5, mais uma parte de 5. Como 5 quintos é a unidade, podemos substituir o 5 quintos por 1, mais uma parte de 5. Podemos ver isso na tabuada dos 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 já são 10. Nós não podemos ter duas unidades aqui selecionadas. Portanto, temos uma unidade e temos uma parte da segunda unidade. Mas não temos duas unidades. Porquê? Porque duas unidades seriam 10 partes. E nós só temos 6. Certo? Vamos ver a seguinte. 9 quartos. 9 quartos é uma fração imprópria. Quantas unidades tem essa fração? A unidade está dividida em 4 partes. Cá está. Precisamos de uma unidade, 4 partes. Mais uma segunda unidade, 4 mais 4, 8. E vamos precisar de uma terceira unidade para selecionar mais uma parte, que será 9. Portanto, 9 quartos, que é o total, é igual a 8 quartos, que é 2 unidades. Cá está, 8 quartos é 8 dividido por 4, é 2. Mais uma parte de 4. Podemos ver isso também na tabela dos 4. Se fizermos 4 vezes 2, dá 8 partes. Podemos formar duas unidades inteiras, completas, não é? Uma, duas. A terceira já não podemos. Porquê? Porque 4 vezes 3 seriam 12 partes e nós só temos 9.
Portanto, 9 quartos será igual a 2 unidades, cá está, 2 unidades, mais uma parte de 4, mais uma parte de 4. Exemplo seguinte, 11 nonos. 11 nonos também é uma fração imprópria. A unidade está dividida em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queremos 11 partes. Será 9 de uma unidade completa, mais 2 partes de uma segunda unidade. Então, também podemos ver isso na tabela dos 9. 9 vezes 1 dá 9 partes, certo? Mas 9 vezes 2 já dá 18. Isto é, podemos formar uma unidade completa, cá está, uma unidade completa, mas a segunda já não é completa. A segunda já é uma parte dessa unidade. São 2 partes de 9. Portanto, 11 nonos é igual a 9 nonos, cá, 9 partes de 9, que é a unidade, mais 2 partes de 9. Por isso é que 11 nonos é igual a uma unidade, cá está, uma unidade, mais 2 partes de 9. Exemplo seguinte, 23 quintos. É também uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Quantas unidades é que vamos precisar? Vamos ver se temos 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5 seriam 25. Então já não é, só temos 23. Portanto, são 4 unidades mais 3 partes de 5. Correto? Tabuada dos 5 também podemos ver isso. 5 vezes 4, quanto é que dá? Dá 20. Mas 5 vezes 5 dá 25. Não temos 25 partes. Só temos 23. Então só podemos completar 4 unidades. A quinta unidade é selecionada em parte só. Portanto, é uma fração própria. Por isso é que 23 quintos é igual a 20 quintos, que é 4 unidades. 20 dividido por 5 é 4. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Mais 3 partes de 5. Cá está, 3 partes de 5. 4 mais 3 partes de 5. Vamos ao seguinte, 32 30avos é uma fração imprópria, o numerador é maior que o denominador, a unidade está dividida em 30 partes. Se precisamos de 32 partes, vamos precisar de uma unidade mais 2 partes de uma segunda unidade. Portanto, 32 30avos é igual à soma de um número inteiro, neste caso uma unidade, mais uma fração própria que é 2 30avos. Nós aqui não pomos a tabuada, porque teríamos que ir à tabuada dos 30. 30 vezes 1 seria 30. 30 vezes 2 já seria 60. Nós não temos 60 partes, temos apenas 32. Portanto, podemos só completar uma unidade. Cá está a unidade completada. A segunda já selecionamos apenas 2 partes. Vamos ver a última, 41 décimos. É uma fração também própria. O numerador é maior que o denominador. Quantas unidades tem essa fração? Temos 10 na primeira unidade, mais 10 20, mais 10 30, mais 10 40. Como pretendemos 41, falta apenas uma parte da quinta unidade que nós vamos considerar. Podemos ver isso na tabuada dos 10. 10 vezes 4 são 40. Né? Qual é o número na tabuada dos 10, que multiplicado por 10 vai dar 41 ou menos de 41. Neste caso é o 4. Precisamos apenas de 4 unidades. A quinta unidade vai ser uma fração própria, isto é, 1 décimo. Resumindo, 6 quintos é igual a uma unidade mais uma parte de 5, 1 quinto. 9 quartos é igual a quê? A 2 unidades mais 1 quarto, ou seja, uma parte de 4. 11 nonos é igual a quê? A uma unidade mais 2 partes de 9, ou seja, 2 nonos. 23 quintos é igual a quê? A 4 unidades mais 3 quintos, ou seja, 4 unidades mais 3 partes de 5. 32 30avos é igual a uma unidade mais 2 30avos, ou seja, 2 partes de 30. E 41 décimos é igual a 4 unidades, cá está, 1, 2, 3, 4, mais 1 décimo, ou seja, uma parte de 10. No caso da fração imprópria ser uma divisão não exata, que é o caso destas frações que nós analisamos, a composição dessa fração imprópria é feita num número inteiro mais uma fração própria. Se fosse uma divisão exata e fosse uma fração imprópria, teríamos apenas um número inteiro. Não te esqueças então destas noções. Vamos ao terceiro exercício. O segmento de reta está dividido em 10 partes iguais. Cá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escreve no segmento de reta as frações seguintes: 2 décimos, 4 décimos, 7 décimos, 9 décimos. Pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O segmento de reta está então dividido em 10 partes iguais, como nós vimos. Cá está, as 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Ora bem,
Como nós sabemos, uma fração é uma divisão entre dois números, em que na parte de cima é o número de divisões consideradas e a parte de baixo é o número de divisões do segmento de reta, isto é, neste caso, da unidade. Portanto, como a unidade está dividida em 10 partes iguais, o denominador é igual a 10. Agora, a fração vai depender do número de divisões que vamos considerar. Então, no nosso primeiro caso, nós temos 2 décimos, isto é, queremos 2 partes de 10. Então, se queremos 2 partes de 10, vamos marcar apenas 2 divisões no segmento de reta. Então, a fração é 2 décimos e a sua representação no segmento de reta é este. 4 décimos, como é que é? Já são 4 partes de 10. Vai ser 1, 2, 3, 4. Cá está, a fração é 4 décimos. Número de divisões consideradas 4, número de divisões do segmento 10. 7 décimos. Número de divisões consideradas são 7, cá estão as 7 partes. E 10 é o número de divisões do segmento. Cá está, esta é a representação da fração no segmento de reta. E 9 décimos. 9 partes consideradas de 10. Cá está, vamos marcar 9 partes de 10. Queremos apenas 9 partes do total de 10, que é 9 décimos. Portanto, resumindo, 2 décimos é 2 partes de 10, cá está, 2 partes do total de 10. 4 décimos é 4 partes do total de 10, 4 décimos. 7 décimos é 7 partes do total de 10. E 9 décimos é 9 partes de um total de 10. Vamos à quarta pergunta. De entre as frações seguintes, rodeia as frações decimais e faz a sua leitura por extenso. Portanto, é preciso recordar o que são frações decimais. Pôs o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Frações decimais são frações cujo denominador é igual a 10, 100, 1000, 10.000 por aí adiante. Isto é, são frações cujo denominador é o número 1 seguido de 1 ou mais zeros. Portanto, fração decimal é um número natural diferente de zero no numerador e um número 1 seguido de 1 ou mais zeros no denominador. Se for apenas um zero é 10, se for mais um zero é 100, se for mais um zero é 1000, se for mais um zero é 10.000 e por aí adiante. Podia ser 1.000, 1 milhão, por aí adiante, não é? Portanto, a regra de leitura para frações com o denominador múltiplo de 10, em particular para frações com o denominador igual a 10, 100, 1000 ou 10.000, é, por exemplo, 5 décimos, 8 centésimos, 23 milésimos, milésimos que vem de 1000, e 37 décimos milésimos, porque é que temos aqui 10.000, não é? Décimos milésimos. Vamos então ver das frações quais são as frações decimais. A primeira, o denominador é um número 1 seguido de 1 ou mais zeros? Não, o denominador é igual a 8. Portanto, se o denominador não é 1 seguido de 1 ou mais zeros, não é uma fração decimal. Neste caso, é a fração 4 oitavos. A seguinte, 6 décimos. Será que o denominador é um número 1 seguido de 1 ou mais zeros? Claro que é. Temos aqui o denominador é 10, um número 1 seguido de 1 zero. Então é uma fração decimal. Correto? Como é que se lê? 6 décimos. Fração seguinte, 10 25 avos. O denominador é um número 1 seguido de 1 ou mais zeros? Claro que não. O denominador é 25. Então não é uma fração decimal. Lê-se 10 25 avos. Fração seguinte, 12 100 avos. O denominador será um número 1 seguido de 1 ou mais zeros. O denominador é o número 1 seguido de 2 zeros. Então é uma fração decimal. Como é que se lê? 12 centésimos. Centésimos vem de 100. 150 25 avos. O denominador é um número 1 seguido de 1 ou mais zeros? Claro que não. O denominador é o número 25, não é? Portanto, não é uma fração decimal. Lê-se 150 25 avos. Finalmente, 3 milésimos. O denominador é um número 1 seguido de 1 ou mais zeros? Claro que é. É o número 1 seguido de 3 zeros. É uma fração decimal e lê-se 3 milésimos. Resumindo, temos então 4 oitavos. Não é uma fração decimal. Porquê? Porque o denominador é 8. Não é um número 1 seguido de 1 ou mais zeros. 6 décimos é uma fração decimal. O número 1 seguido de um zero. 10 25 avos não é uma fração decimal. 12 100 avos é uma fração decimal. O denominador é o número 1 seguido de 2 zeros. 150 25 avos não é uma fração decimal.
e 3 milésimos é uma fração decimal. O denominador é o número 1 seguido de 3 zeros. Vamos resolver o exercício número 5. Diz o seguinte: observa as figuras e escreve o sinal maior, menor ou igual entre as frações que representam a parte colorida de cada uma das figuras. Portanto, temos aqui um quadrado dividido em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 2, 10 partes. E temos um quadrado dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 vezes 10, 100 partes. E então, 6 décimos está aqui representado graficamente e 60 centavos também está representado aqui graficamente. À esquerda temos 6 partes de 10 e à direita temos 60 partes de 100. E o que se pede é completar a frase. As frações 6 décimos e 60 centavos são o quê? São frações iguais, esta é menor que aquela ou é maior? Pousa o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. A unidade amarela é igual à unidade verde. É ou não é? Ora, vamos ver. Este quadrado é exatamente igual ao quadrado do lado direito. Certo? Portanto, a unidade é exatamente igual. A diferença está no número de divisões de cada unidade. Esta unidade está dividida em 10 partes e a unidade da direita está dividida em 100 partes. Certo? A unidade da esquerda está dividida então em 10 partes iguais e selecionamos 6 partes dessas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a unidade do lado direito está dividida em 100 partes iguais e selecionamos 60 partes. Cá está 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10 dá 50, depois 52, 54, 56, 58, 60. Isto é 60 partes de 100. Vamos então comparar a parte pintada do lado esquerdo com a parte pintada do lado direito. E vamos ver se são iguais ou se uma delas é menor que a outra, ou inversamente maior, não é? Vamos sobrepor a parte amarela na parte verde. O que é que nós verificamos? Verificamos que a área amarela é exatamente igual à área verde. Inversamente, a área verde é igual à área amarela. Então, o que é que significa isto? Significa que a fração 6 décimos e a fração 60 centavos representam a mesma quantidade. Se a parte pintada é exatamente a mesma, representam a mesma quantidade. Se representam a mesma quantidade, o que é que significam? Significa que são frações equivalentes. Correto ou não? Repara o seguinte. Frações equivalentes resultam de quê? Resultam da multiplicação de uma fração por um mesmo número. Isto é, se multiplicarmos o numerador de uma fração e o denominador pelo mesmo número, obtemos uma fração equivalente. Foi o que nós fizemos. Se multiplicarmos a fração 6 décimos pelo número 10, quer o numerador, quer o denominador, 6 vezes 10 é 60, 10 vezes 10 é 100. Por isso é que estas frações são equivalentes. Isto é, representam a mesma quantidade. Porque esta resulta daquela multiplicada pelo número 10. O número 10 não é uma única vez, não é 10 vezes 6 décimos, é 6 vezes 10 e 10 vezes 10. Porque se tivéssemos aqui a multiplicação de 10 vezes 6 décimos, ia dar apenas 60 décimos. Só multiplicava o numerador. E nós não estamos a multiplicar apenas o numerador. Estamos a multiplicar o numerador e o denominador. Portanto, resumindo, a fração 6 décimos é igual à fração 60 centavos. E as frações são frações equivalentes porque representam a mesma quantidade. Vamos finalmente resolver o sexto exercício e o enunciado é o seguinte: efetua a adição de frações decimais. Observa o exemplo: 2 décimos mais 3 centavos ou 3 centésimos, 5 décimos mais 20 centavos ou 20 centésimos, 7 décimos mais 6 centavos mais 2 milavos, ou seja, 6 centésimos ou 2 milésimos. Será que nós podemos somar diretamente este numerador com este numerador e dar o mesmo denominador? Claro que não. Porquê? Porque nós temos frações com denominadores diferentes. E nós sabemos que para somarmos frações, o denominador tem que ser o mesmo. Isto é, a unidade tem que estar dividida no mesmo número de partes. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que transformar a fração de menor denominador, neste caso 10, numa fração equivalente a esta, mas com denominador igual a 100.
Como é que nós fazemos isso? Se quisermos passar de 10 a 100, temos que multiplicar este 10 por 10, certo? Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Simplesmente, quando nós estamos a multiplicar este denominador, temos que também multiplicar o numerador para que a fração seja equivalente, como nós já vimos no exercício anterior. É com base nesta estratégia que nós podemos efetuar as adições de frações com denominadores diferentes. Estou resolvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Recorda então que frações equivalentes são frações que resultam da multiplicação de quer o numerador, quer o denominador dessa fração pelo mesmo número. Por isso é que a fração 6 décimos é equivalente à fração 60 centésimos. Porquê? Porque ela resulta da multiplicação deste numerador por 10 e deste denominador por 10. 6 vezes 10 dá 60 e 10 vezes 10 dá 100. Correto? É com base nesta noção que nós vamos resolver a adição de frações com denominadores diferentes. Vamos então ver aqui o nosso exemplo. 2 décimos mais 3 centavos. Ora, podemos adicionar estas duas frações? Já vimos que não. Porquê? Porque têm denominadores diferentes. Esta tem denominador 10 e esta tem denominador 100. Isto é, esta unidade está dividida em 10 partes e esta unidade está dividida em 100 partes. Então, quando nós estamos a pensar em duas partes de 10, não tem nada a ver com 3 partes de 100, certo? Temos que pensar na unidade dividida no mesmo número de partes. Portanto, não podemos fazer a adição porque as frações têm denominadores diferentes. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que transformar o menor denominador no maior denominador. Isto é, temos que transformar 10 em 100. Isto é, como é que nós alteramos de 10 para 100? Temos que multiplicar 10 por 10 para dar 100, certo? Mas repara, nós não podemos multiplicar apenas o denominador por 10 e o numerador. Se nós multiplicarmos apenas o denominador por 10, a fração 2 centavos não é equivalente à fração 2 décimos, que é a fração de partida. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Para além de multiplicar o denominador por 10, também temos que multiplicar o numerador por 10. Então, nesse caso, a fração 20 centavos é equivalente à fração 2 décimos. Então, obtida a fração equivalente a 2 décimos com o denominador 100, já podemos fazer a adição. Temos então 2 décimos mais 3 centavos, é a mesma coisa que 20 centavos mais 3 centavos, que é o que já tínhamos. Então agora já podemos somar estas duas frações. Porquê? Porque os denominadores são iguais. Então 20 mais 3 dá 23 sobre 100. Só adicionamos os numeradores. Temos 20 partes de 100 mais 3 partes de 100. No total selecionamos 23 partes de 100. Vamos ver o exemplo seguinte. 5 décimos mais 20 centavos. Qual é o maior denominador? É o 100. Então temos que transformar o menor denominador no maior. Como é que nós fazemos? Temos que multiplicar por 10. Simplesmente ao multiplicar por 10, multiplicamos o denominador e o numerador. 5 vezes 10 e 10 vezes 10. Ou seja, obtemos 50 centavos. 5 vezes 10 é 50, 10 vezes 10 é 100. Mais 20 centavos que já obtínhamos na segunda fração. 50 partes de 100 mais 20 partes de 100, obtemos o total de 50 mais 20, 70 partes de 100. Cá está, 5 vezes 10 sobre 10 vezes 10, mais 20 centavos, dá 50 centavos, mais 20 centavos dá 70 centavos. O terceiro exemplo, 7 décimos mais 6 centavos mais 2 milésimos. Repara, aqui já temos 3 frações em vez de 2. E repara que são denominadores todos diferentes. Então, qual é o maior denominador? É o 1000. Então, temos que transformar este denominador em 1000. Temos que transformar este denominador 100 em 1000. E então, quando tivermos os denominadores todos iguais, é que podemos somar. Ora, vamos fazer essa alteração. 7 décimos. Para passarmos de 10 a 1000, o que é que nós temos que fazer? Temos que multiplicar por 100, certo? 100 vezes 10 dá 1000. Então, multiplicamos o denominador por 100 e o numerador também por 100. Fica 7 vezes 100, em baixo fica 10 vezes 100. E agora temos que transformar este 100, este denominador 100, em 1000. Basta multiplicar por 10, neste caso. Então, multiplicamos este denominador por 10 e o respectivo numerador também por 10. 6 vezes 10 e 100 vezes 10. Mais os 2 milésimos que tínhamos anteriormente. Vamos ver qual é o resultado destas multiplicações. 7 vezes 100 é 700 sobre 1000. 6 vezes 10 é 60 sobre 1000.
e aqui temos 2 sobre 1000. Então agora é fácil calcular a adição. Temos 700 partes de 1000 mais 60 partes de 1000 mais 2 partes de 1000. É 762 partes no total, certo? Resumindo, o que é que nós temos? Temos 2 décimos mais 3 cem-avos é igual a fração equivalente a 2 décimos, mas com um denominador igual a 100, que é igual a outra fração, é 20 cem-avos. 20 mais 3 dá 23 cem-avos. Exemplo seguinte, 5 décimos mais 20 cem-avos. Fração equivalente a 5 décimos com o denominador 100 é 50 cem-avos. 5 vezes 10 sobre 10 vezes 10. 50 mais 20 dá 70 cem-avos. Finalmente a última. 7 décimos mais 6 centésimos mais 2 milésimos. Transformamos este denominador 10 em 1000, multiplicando por 100. E aqui transformamos este denominador 100 em 1000, multiplicando por 10. Então fica 7 vezes 100 sobre 10 vezes 100, ou seja, 700 sobre 1000. 6 vezes 10 sobre 100 vezes 10, ou seja, 60 sobre 1000. E na outra mantém-se 2 sobre 1000. Isto é, a fração com o maior denominador. Somando 700 mais 60 mais 2 dá 762 milésimos.